Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, Igreja Batista no Jardim Itatiaia, a graça e a paz do Senhor Jesus, Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. Eu estou aqui novamente para continuar falando com você sobre o Deus que trabalha através da doença. Eu estive pregando sobre esse tema alguns dias atrás e prometi que estaria trazendo a continuidade da mensagem. Estou aqui hoje para falar da parte 2 dessa mensagem, né? Estamos vivendo aí os dias de pandemia, dias de reclusão, dias de confinamento em nossas casas, mas eu creio que esse período também já está acabando, e se eu não te trouxer a parte 3 ou a parte 4, eu continuarei na igreja, mas nesse momento eu quero deixar a continuidade dessa mensagem ao teu coração, para que Deus edifique a sua vida através da sua palavra. Então, o texto base é o texto que está lá em segundo livro dos reis, o segundo livro dos reis de Judá e de Israel, no capítulo 5, do versículo 1 ao 14. E ali nós temos a história de Naamã. Então nós comentamos na primeira parte dessa mensagem que o Deus que trabalha através da doença, ele agiu na vida de Naamã e agiu na vida da menina que estava na casa de Naamã. De que maneira? Abrindo os olhos. O Deus que age através da doença é o Deus que age para abrir os olhos daqueles a quem Ele quer se revelar e a quem Ele quer usar. Deus abriu os olhos de Naamã para que Naamã pudesse olhar com mais atenção para as pessoas de fé que estavam dentro da sua casa. Havia uma menina de fé colocada dentro da sua casa por Deus para que ela pudesse ser um instrumento de Deus na vida de Naamã. E Naamã tinha que olhar para aquela menina. Naamã tinha que abrir os olhos e olhar para aquela menina com mais atenção, com mais cuidado. E como nós falamos já na mensagem anterior, muitas vezes Deus coloca pessoas dentro da nossa casa, pessoas que o conhecem, pessoas que têm uma vida de intimidade com Ele, para que essas pessoas possam ser o canal da bênção dEle, o canal do agir dEle em favor das nossas vidas. Talvez, filho, na sua casa, as pessoas que Deus colocou ao seu lado, pessoas para serem canais da bênção de Deus na sua vida, sejam seus pais. E você, filho, talvez precise se aproximar mais dos seus pais, para aprender com eles a como buscar a Deus, a como servir a Deus, a como depositar a sua confiança e a sua fé no Senhor. Talvez, marido, a pessoa de fé que Deus colocou na sua vida para você aprender a buscar a Deus, para você aprender a ouvir a voz de Deus, seja a sua mulher, a sua esposa, né, que muitas vezes está ali, clamando, orando, lutando pelo lar, e muitas vezes você não olha para ela com a devida atenção, com o devido valor que ela merece ser olhada. Talvez nesse tempo Deus está chamando a tua atenção, marido. Olhe para a sua esposa, olhe para a minha serva, ela está orando, ela está clamando, ela está lutando por você, ela está lutando por este lar, por essa família. Talvez, esposa, a pessoa de fé que Deus colocou do seu lado seja o seu marido, e você precisa aprender com esse homem a ser uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que busca a face de Deus. Então Deus, assim como Ele usou a crise pessoal de Naamã, baseada numa doença que o oprimia, assim Deus também está usando essa crise que está, de certa forma, oprimindo muitas vidas nos dias atuais, para que muitos de nós possa olhar para dentro da nossa casa e ver as pessoas que Deus colocou ao nosso lado, pessoas de fé, que Ele tem enchido de fé, de coragem, de ânimo, para transmitirem fé, né? Para colocarem esperança no coração dos desesperançados. E nós precisamos olhar com atenção para essas pessoas. Deus também usou aquele momento para levar aquela menina a olhar para o compromisso que Deus esperava dela como serva. Deus esperava dela que ela tivesse alguns compromissos que nós precisamos ter. Já falei sobre isso na mensagem anterior, estou apenas, vamos dizer assim, relembrando o que foi dito. Então aquela menina, ela teve que ter compromisso com o propósito de exercer compaixão, com o propósito de exercer perdão, né, para que ela pudesse ser um instrumento de Deus na vida de Naamã. Deus também usou aquele momento de crise na vida de Naamã. Deus trabalhou através daquela doença para que ali fosse revelado que as diferenças, elas precisam ser colocadas de lado em nome do amor e da fé em Deus. Então nós falamos que Deus muitas vezes permite
crises baseadas em enfermidade, em doença ou em outras adversidades da vida, para que nós possamos entender que a fé e o amor de Deus precisam ser mais fortes na nossa vida e influenciar com mais poder e com mais intensidade a nossa vida do que as diferenças que muitas vezes carregamos no nosso coração em relação às pessoas que nos cercam e que Deus quer abençoar. Nesse momento eu quero falar com você sobre o Deus que trabalha através da doença, abrindo a nossa boca, Nesse segundo tópico, ou nessa segunda parte da mensagem, eu quero trabalhar isso que o Senhor colocou no meu coração. O Espírito Santo falou comigo, dizendo que o Deus que trabalha através da doença, muitas vezes Ele trabalha para nos ensinar a abrir a nossa boca. E nós temos ali 3 personagens, a menina, a esposa de Naamã e Naamã. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para a menina. A menina, ela abriu a sua boca para testemunhar da sua fé. Ela abriu a sua boca para testemunhar da sua fé. E à medida que ela começou a testemunhar da sua fé, ela disse à esposa de Naamã: existe um Deus em Israel. Esse Deus é o meu Deus. Esse Deus pode curar a enfermidade do seu marido. A enfermidade do seu marido é uma doença incurável para a capacidade humana, mas para o meu Deus não é. E ela começou a testemunhar do poder do seu Deus, da glória do seu Deus, da autoridade que o seu Deus exercia sobre situações impossíveis de serem resolvidas para os homens. E naquele momento, a esposa de Naamã se encheu de fé e foi compartilhar isso com seu marido. Mas tudo começou no momento em que aquela menina abriu a sua boca para testemunhar da sua fé. Queridos, nós, como servos de Deus, como servas do Senhor, precisamos testemunhar da nossa fé, da grandeza do nosso Deus, do poder do nosso Deus, do amor do nosso Deus, para que aqueles que nos ouvem possam, a partir daquilo que estão recebendo de nós, possam colocar também a sua fé nesse Deus. A palavra de Deus nos revela um texto que para mim é um texto assim que exemplifica com muita propriedade isso que eu estou dizendo. Está ali em Êxodo, no capítulo 18, quando Jetro, sogro de Moisés, vai ao encontro de Moisés, levando com ele a sua esposa e os seus filhos. Moisés era um servo do Senhor, estava servindo a Deus, fazendo a obra, mas havia deixado a sua esposa e os seus filhos para trás. E Jetro, o seu sogro, trouxe para ele a sua família, e Moisés reencontrou sua esposa e seus filhos. Abrindo um parêntese aí, também existe uma mensagem para nós aqui. Queridos, nós como servos de Deus, temos que servir a Deus, fazer a obra de Deus, mas nós não podemos deixar para trás a nossa família. Moisés estava vivendo o plano de Deus na sua vida, mas ele não podia viver o plano de Deus deixando para trás sua esposa e seus filhos. Se existe alguém que tem que caminhar conosco dentro do plano de Deus, é a nossa família. Então não avance, não caminhe no plano de Deus sozinho. Leve com você sua família junto. Deus não quer somente você vivendo o plano dele, Ele quer que toda a sua família viva o plano de bênção que Ele estabeleceu para a sua vida e também para a vida da sua família. Mas ali naquele encontro, queridos, diz a palavra de Deus que Jetro e Moisés se encontraram, se abraçaram, deram um ósculo santo no rosto um do outro. O que é ósculo? É um beijo. Eles beijaram a face um do outro. E naquele momento ali de encontro, diz a palavra de Deus que Moisés, ele estava no deserto, vivendo duras lutas, grandes dificuldades, porque o deserto, queridos, é um lugar de lutas, é um lugar de dificuldade, é um lugar de escassez, é um lugar de ausência de recursos. Moisés estava no deserto. E ali no deserto, quando Moisés encontrou o seu sogro, ao invés de Moisés falar das dificuldades do deserto, dos problemas do deserto, o que Moisés fez? Ele começou a falar das maravilhas que Deus operou em favor da sua vida. Ele começou a declarar e a pronunciar e a compartilhar com seu sogro das maravilhas de Deus, como Deus havia aberto o Mar Vermelho para que eles passassem, das vitórias que o Senhor tinha dado para eles sobre os amalequitas, dos milagres que Deus operara em favor de suas vidas. O que aconteceu? O sogro de Moisés ficou contagiado com a fé que estava no coração de Moisés e também começou a glorificar e engrandecer o Deus de Moisés, e tudo aquilo terminou num culto, numa celebração a Deus. Ou seja, à medida que Moisés abriu a sua boca para compartilhar das maravilhas do seu Deus, outra pessoa começou também a vivenciar a experiência de crer nesse Deus,
de se prostrar diante desse Deus, de adorar esse Deus. É isso que Deus quer de nós, queridos. Deus quer que nós venhamos abrir a nossa boca para testemunhar de um Deus que pode coisas que o homem nunca vai conseguir poder fazer. De um Deus que pode fazer coisas que nas mãos dos homens não podem ser feitas. E o nosso Deus pode todas as coisas, né? Ele é o Deus dos impossíveis. Por isso que a palavra de Deus diz: aquilo que é impossível aos homens é perfeitamente possível a Deus. Então, queridos, Deus está usando essa crise, esse momento de crise, para que nós possamos abrir a nossa boca e testemunhar que Ele é Deus sobre a terra e que Ele tem todo o poder para mudar toda e qualquer situação. Nós também olhamos para a esposa de Naamã. A esposa de Naamã, ela abriu a sua boca para ser uma portadora de boas notícias. Queridos, boas notícias são situações que trazem alegria ao coração daqueles que a recebem, né? ou que as recebem, né? Nós devemos ser portadores de boas notícias. Aquela mulher, ela ouviu da menina aquilo que o seu Deus poderia fazer e levou essa boa notícia a Naamã. Hoje, à nossa volta, nós só ouvimos más notícias, somente notícias negativas, somente palavras negativas. E nós precisamos entender que as palavras têm poder, as palavras têm poder. Um pesquisador e cientista japonês chamado Masaharu Emoto, ele fez uma pesquisa interessante. Ele pegou 3 recipientes de vidro, colocou a mesma quantidade de arroz em cada um dos recipientes e colocou água na mesma quantidade também nos mesmos recipientes. E durante um mês, ele fez uma experiência com os 3 recipientes que haviam arroz. No primeiro recipiente, ele chegou e disse: obrigado, eu te amo. Ele começou a dizer para o primeiro recipiente, onde estava o arroz: obrigado, eu te amo. Para o segundo recipiente, ele diz: você é um idiota. Começou a falar palavras negativas para aquele arroz que estava no segundo recipiente. E o terceiro recipiente ele ignorou. Depois de um mês, algo tremendo aconteceu. Aquele arroz que estava no recipiente, para o qual ele dizia: obrigado, eu te amo, depois de um mês aquele arroz fermentou, ficou bonito, começou a florescer, começou a nascer, né? E o arroz que estava no segundo recipiente, que ouvia palavras negativas, ele ficou escuro e apodreceu. E o arroz que estava no terceiro recipiente, que foi ignorado, ele mofou. Ele mofou. Queridos, não receber palavras boas, notícias boas, é perigoso. Receber somente notícias negativas é mais perigoso ainda. Receber notícias boas traz vida, renova as nossas forças, nos dá capacidade de crescer e de produzir. Queridos, nosso Deus é um Deus de boas notícias. É um Deus de boas notícias. Sabe qual é a boa notícia que Deus tem para você hoje? Lá em Isaías 54, 17, Deus tem uma notícia para você e para mim que diz assim: toda ferramenta forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo será condenada. Essa é a justiça que de mim procede, diz o Senhor dos Exércitos. Que notícia boa para mim e para você, querido, nesse dia. Sabe o que essa notícia nos diz? Que tudo aquilo que foi preparado contra nós, toda ferramenta maligna preparada contra nós para nos destruir, não prosperará, não vingará, não irá adiante, porque estamos protegidos debaixo da promessa e do cuidado de Deus. Deus disse: não prosperará, não irá adiante, porque Ele nos guardará, Ele nos protegerá. Deus tem notícias boas para mim e para você. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus, ele nos diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo para mim e para você: eu venci o mundo. O que isso quer dizer? Que nós também podemos vencer, porque Ele está em nós e nós estamos nele. A mesma capacidade, o mesmo poder que estava sobre Ele para vencer o mundo, hoje está sobre nós pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele venceu o mundo. Ele estava dizendo: alegre-se na minha vitória, porque a minha vitória também é tua vitória, porque eu habito em ti. Aleluia. Então, nesse momento, receba essa boa notícia no seu coração, né? Jesus venceu o mundo e nós também venceremos, né? Nós também venceremos, né? A palavra de Deus também nos revela, lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Que notícia boa, hein? Notícia de segurança, de vida eterna em Cristo Jesus. O que Jesus está dizendo para você? Que você tem vida eterna nele para sempre. Tome posse dessa notícia na sua vida, em nome de Jesus. Queridos, tem uma outra boa notícia que eu quero compartilhar com você. O Senhor disse a Josué no capítulo 1, versículo 5, ele disse o seguinte: não temas, eu sou contigo por onde quer que andares. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei e nunca te desampararei. Nunca te deixarei e nunca te desampararei. O Senhor Jesus diz o mesmo à igreja, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que notícia maravilhosa! A primeira parte dessa notícia nos diz que Deus nos deu uma missão e que, como servos, somos portadores de boas notícias para o mundo inteiro. A notícia da salvação que vem do Senhor através do Evangelho de Cristo. Mas a parte 2, ou a segunda parte desse texto diz assim: eis que estarei convosco todos os dias. Queridos, Deus tem uma boa notícia para você nesse dia. Sabe qual é? Ele está contigo todos os dias. Ele não te deixará. Ele não te desamparará. Você está passando pela luta? Você não está sozinho. Você está passando pela crise? Você não está sozinho. Você está enfrentando a doença? Você não está sozinho. Deus está contigo. Ele está do seu lado nesse momento. Ele é o teu companheiro inseparável na hora da luta, na hora da dificuldade. O Senhor está contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Então, nesse momento, nesse dia, saiba de uma coisa: você não está sozinho. Deus está contigo. Talvez você esteja triste, Deus está contigo. Talvez você esteja abalado, Deus está contigo. Talvez você esteja preocupado, Deus está contigo. Deus está com você. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Talvez você, querido, que está aí, vivenciando esse momento de crise, está triste porque você foi empregado, você conseguiu um emprego e de repente a crise chegou por causa da doença, por causa desse momento de confinamento, por causa desse momento de isolamento social, você perdeu o seu emprego. Eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor diz para mim e para você nesse tempo que Ele é o Deus que abre a porta, e a porta que Ele abre, ninguém fecha, como também a porta que Ele fecha, ninguém abre. Sabe o que eu quero dizer para você nesse dia? Quero te dar uma boa notícia. Se você perder um emprego agora, Deus vai te dar um emprego melhor depois que a crise passar. O mesmo Deus que abriu a porta e ela se fechou agora, Ele vai abrir a porta para você e vai te dar algo maior, algo melhor, e essa porta não se fechará. Receba essa palavra na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas terceiro, queridos, o Deus que age através da doença, Ele age também para nos ensinar a abrir a nossa boca, para compartilhar as nossas dificuldades e pedir ajuda. Muitas vezes nós temos que ser humildes, reconhecer que precisamos da ajuda de outras pessoas. Naamã, ao receber a boa notícia da sua esposa, ele abriu a sua boca diante do seu rei e disse: rei, eu preciso da tua ajuda, porque eu preciso ir a Israel para buscar a minha cura no Deus de Israel, para buscar a minha cura, crendo no Deus de Israel e buscando nele essa cura. E o seu rei o ajudou naquele momento. Muitas vezes na vida, queridos, nós temos que ser humildes e reconhecer que sozinhos nós não conseguiremos, que muitas vezes nós temos que abrir a nossa boca para desabafar, colocar para fora a nossa dor, colocar para fora a nossa tristeza, colocar para fora a nossa angústia e permitir que outras pessoas nos ajudem. Talvez esse tempo de doença, de enfermidade que tem vindo sobre a terra, é um tempo que tem vindo com a permissão de Deus para ensinar você a ser mais humilde, a pedir ajuda, a clamar, a compartilhar com as pessoas que te cercam, com seus amigos, as suas dificuldades, e assim você poder ser ajudado. Querido, que nesse dia Deus abençoe a sua vida
e que você creia que o Deus da doença, o Deus que age, o Deus que trabalha através da doença está trabalhando nesse momento em favor da sua vida. O Deus que trabalha através da doença, Ele trabalha para nos ensinar a abrir as nossas bocas e assim podermos, primeiro, testemunhar da nossa fé, sermos portadores de boa notícia, abrirmos o nosso coração, desabafarmos e recebermos ajuda, porque todos nós precisamos ser ajudados em algum momento. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra traga edificação no seu coração e fortalecimento da parte de Deus. Eu vou orar nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra. Que essa palavra entre em cada coração como uma espada afiada. Ó Deus, trazendo, Senhor Deus, ó Pai, ao entendimento dessas pessoas, ó Pai, a revelação de que o Senhor é Deus presente, de que o Senhor é Deus que age, de que o Senhor é Deus que opera milagres na terra, e de que o Senhor é um Deus companheiro, de que o Senhor é um Deus que se coloca ao lado dos seus servos para caminhar com eles nas suas lutas. Coloco a vida dessas pessoas nas tuas mãos nesse momento, e que eles recebam o teu fortalecimento agora, Pai, agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.